Se você acordasse em um local completamente bizarro e descobrisse que tem que escolher pessoas para serem finalizadas, até sobrar apenas um sobrevivente, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de pessoas tentando tomar a decisão mais difícil de suas vidas, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o jogo mortal, Encircle. Essas pessoas estão prestes a viver o maior terror de suas vidas. Começamos acompanhando uma garota sem nome, que chamaremos de Ash. Ela desperta em meio a 50 pessoas que nunca viu na vida, em uma sala estranha com uma grande esfera no meio. Então, Ash tenta pisar fora do círculo onde estava, e ouve um som indicando que ela fez algo errado. Sem entender o que estava acontecendo, a jovem tenta cutucar alguém para pedir ajuda, mas o som indicando o erro toca novamente. Com isso, um cara que também tinha acordado pede para ela não se mover, pois eles conseguiam lhes ver. Claro que isso deixa a garota ainda mais assustada, principalmente quando outra das participantes acorda e começa a gritar pelo seu marido. Porém, quando ela pisa fora do seu círculo, um raio de energia a finaliza. Depois disso, uma campainha toca acordando todos, e o homem também tenta escapar do seu círculo, sendo finalizado instantaneamente. E aí Ash avisa que todos não podiam se mover, nem tocar nos outros participantes, e antes que ela terminasse de falar, um círculo acende na palma da mão do cara finalizado, e uma força puxa o seu corpo para a escuridão. E aí um sujeito que vamos chamar de Max, nota que ao mover a sua mão uma seta brilhante no chão também se move, e quando ela para em alguém, o escolhido é finalizado. Então ele nota que todos ali tinham direito a um voto, mas eles só conseguiriam ver a sua própria seta. O rapaz conta essa descoberta aos outros, e Max avisa que estavam votando e escolhendo as pessoas que seriam finalizadas. Com isso, eles pensam em tentar votar em uma das garotas que foi morta para testar se isso era verdade, mas quem é finalizado é um cara que não tinha nada a ver com isso, o que deixa todos desconfiados. Então o Ronnie fala que seria impossível fazer uma votação justa, já que um deles sempre poderia fazer algo de errado. Portanto, o grupo concorda em não votar para garantir a segurança das pessoas, mas quando chega a próxima rodada, a esfera escolhe uma pessoa aleatoriamente, finalizando mais uma das vítimas. E na tentativa de parar isso por um momento e comprar um tempo, Tom sugere que todos votem em pessoas idosas inicialmente, já que elas viveram suas vidas, e não tinham muito mais tempo no mundo de qualquer forma. Além disso, tinham 6 pessoas mais velhas, e aparentemente o intervalo entre os rounds eram de 2 minutos. Ou seja, finalizando os idosos, eles conseguiriam 12 minutos para pensar no que fazer. Ok, algo muito esquisito está acontecendo, e eu nem estou falando desse jogo alienígena bizarro, mas sim do fato de que a primeira garota a despertar pisou fora do círculo, e recebeu a campainha de erro. Não satisfeita, ela também tentou tocar em outro participante, e também recebeu um alerta. Provavelmente isso era algo de 3 alertas para o grupo inteiro, por isso a mulher que acordou atrás do marido e saiu do seu lugar foi de base instantaneamente. Portanto, devemos levar em conta que o nosso controle emocional é extremamente necessário aqui, já que como os aliens instalaram dispositivos em nossos corpos, eles também devem ter uma forma de checar nossos sinais vitais. Se bem que aqui ficar chorando também não é uma má ideia, já que isso pode lhe trazer a empatia dos participantes mais fracos, fazendo com que eles não votem em você a longo prazo. E antes que você pense nisso, sim, todo e qualquer movimento deve ser friamente calculado, como dizia o Chapolin. Isso porque esse game é como um reality show, ganha quem tiver a empatia do público, que no caso são os outros jogadores. Portanto, ficar provocando as pessoas, discordar da maioria sem nenhuma razão muito forte, e principalmente sem bons argumentos, são coisas que facilmente te levam para a vala, já que estamos lutando não contra os aliens, mas contra o julgamento de cada um ali. Afinal, quanto mais participantes forem eliminados, mais poderoso é cada voto e menos tempo temos para pensar em uma saída dessa loucura. Quanto ao Tom, esse garoto definitivamente parece ser perigoso. Ele se mostra extremamente frio ao decidir quem seriam os primeiros a bater as botas. E se você me perguntar se eu discordo que a decisão dele de sacrificar pessoas idosas que já viveram bons anos e aproveitaram a vida é errada, com certeza não é. Porém, o fato dele ter feito isso com tanta facilidade sem demonstrar qualquer remorso, pode indicar que ele tem traços de sociopatia, fazendo com que Tom se importe apenas com ele mesmo, o que torna o jovem um perigo potencial para o resto do grupo. Então, com certeza, ele deve ser eliminado. E digamos que esse é o tipo de atenção que você não vai querer ter em um evento assim, pois no momento que ele conseguir terminar o seu plano, provavelmente o cara vai querer seguir a lógica e diminuir a idade, e aí ele vai irritar uma grande parte dos participantes. Sem ter outra escolha, a maioria das pessoas vota em um senhor de idade, finalizando ele ao lado de uma pequena garotinha. E sem remorso, eles ignoram o corpo do idoso e começam a procurar respostas do que estava acontecendo. Então, olhando em volta, eles notam que tinha um homem fardado entre eles, e imediatamente começam a fazer perguntas, falando que o cara devia saber de algo, pois poderia estar acontecendo uma invasão alienígena. E aí eles começam a tentar se lembrar do que estavam fazendo antes de acordar ali. E Jeff conta que se lembrava de estar preso no trânsito, pois todos estavam fugindo da cidade, até que algo aconteceu, e a maioria teve que começar
começar a correr nas ruas. Porém, do nada, ele foi puxado pra cima e acordou numa sala cheia de pessoas inconscientes, e se lembrava vagamente de ter mais uma pessoa consciente ali com ele, mas ele não o viu entre os participantes, deixando a entender que se for uma invasão alienígena, podem haver outros círculos com mais pessoas sendo testadas. Depois, Jeff se lembra de ver um quarto vermelho, onde devem ter instalado o dispositivo em sua mão, e em seguida de ter acordado ali. E aí algumas das pessoas dizem se lembrar de algo parecido com isso, indicando que de fato estava acontecendo uma invasão alienígena na Terra, e que todos estavam sendo estudados. Nesse momento, o próximo idoso da fila da votação diz que se lembrava de algo também, pois viu os alienígenas, e era ele quem estava consciente junto com Jeff, e os aliens pareciam figuras pretas ou verdes escuras, tinham peles úmidas e falavam uma língua parecida com chinês ou japonês, além dele se lembrar vagamente de algo envolvendo números. E aí, Tom interrompe o senhor, dizendo que ele só estava querendo ganhar tempo, pois seria o próximo a ser eliminado, e pede que ninguém o escute, pois o velho poderia estar mentindo. Com isso, eles finalizam o senhor mesmo assim, e seguem tentando entender o que estava acontecendo. Só que aí, alguém interrompe a discussão, perguntando quem seria o próximo a bater as botas. E Tom aponta para Rose, que parecia ser bem nova. Então, ela conta que tinha apenas 52 anos, e quando perguntaram por que seu cabelo estava ralo e branco, ela revela que teve câncer de mama. E Tom diz que seria um ótimo motivo para finalizá-la, pois ela poderia bater as botas já que estava doente. Só que Rose fala que tinha vencido a doença, e agora estava completamente saudável. Mas o psicopatinha acha que a mulher ainda poderia ter uma reincidência e insiste em votar nela a todo custo, o que faz todos acharem ele um babaca, e votarem em Tom nessa rodada, finalizando o garoto. Ok galera, esse jogo é brutal, e teremos que jogar pela sobrevivência, e geralmente vale tudo nesse caso. Mas antes de falar sobre todas as novas informações que temos, vamos começar explicando o erro de Tom, e o motivo dele ter ido jogar de centroavante no Vasco. Numa situação onde você luta contra o julgamento e a raiva de outras pessoas, a última coisa que nós queremos é chamar muita atenção, já que isso obviamente atrai olhares negativos, e as pessoas passam a não só julgar nossas decisões, como também discordam delas, criando uma raiva direcionada à nossa pessoa. Quando isso acontece no mundo real, não existe tanto problema, já que ninguém agrada a todo mundo, mas aqui nós queremos o extremo oposto. Então uma regra de sobrevivência é justamente ficar longe de cargos de liderança, pelo menos por agora, e participar da conversa apenas para concordar com as pessoas certas, aquelas que já parecem ter mais influência, empatia e amizade dos outros jogadores, como a idosa com câncer. E seguindo essa mesma linha de não criar inimizades, também é importante que você mantenha sua boca fechada e tente falar o mínimo possível para contribuir para a conversa, tipo o que o Jeff falou do que aconteceu com ele, e não sobre alguma coisa íntima dele ou sobre alguém da roda. E se você é uma pessoa preconceituosa, com certeza você não iria muito longe nesse jogo aqui. A segunda coisa é que tudo se baseia em escolhas morais, pessoal. Não existe uma forma definida de salvar a todos, é cada um por si. Então ser um camaleão social e mudar de acordo com o clima das conversas, e ter que fingir ser alguém que você não é apenas para agradar os outros, é extremamente necessário aqui. Então evite discussões, concorde com as pessoas certas. Nunca diga nada que possa te prejudicar, como situações do seu passado. Elogie as atitudes dos outros e, principalmente, saiba a hora certa de abrir a boca. Afinal, você não pode falar demais para ser alvo de atenções, mas também não pode ficar muito tempo calado, já que se não contribuirmos para a conversa, as pessoas podem nos considerar descartáveis e acabaremos sendo eliminados. E eu estou falando tudo isso pois não sabemos se terá mais de um ganhador no jogo, e caso seja apenas um vencedor, as chances são mínimas de sair vivo. Sabendo de tudo isso, existem duas formas de se livrar dos votos. A primeira é fazer exatamente o que a Rose fez, falar de uma história que gera empatia nos outros, fazendo com que desconsiderem votar em você, nem que para isso seja necessário mentira, mas planeje bem a história para não haverem furos de roteiro e você acabar sendo pego na mentira, pois isso seria literalmente seu passe para o inferno. A segunda estratégia aparente é fazer outra pessoa parecer má, por exemplo, apontar as características ruins de uma pessoa para chamar a atenção de todos para ela, desviando da sua. Se necessário, você poderia mentir que conhece essa pessoa e dizer que ela fez coisas horríveis, já que não teriam como provar que você está mentindo, e seria a sua palavra contra a do acusado. Só que esse tipo de estratégia é uma via de duas mãos, pois se você escolher errado o seu alvo, isso pode voltar para você, e aí já era. Quanto à teoria dos aliens, se tudo isso for verdade, estamos correndo um grave perigo, pois só existem duas alternativas para os extraterrestres terem nos capturado. A primeira e mais óbvia é que eles querem nos estudar para saber quais são os nossos valores, princípios e quais as pessoas achamos descartáveis, levando como base como tomamos uma decisão, e como lidamos com escolhas rápidas sob pressão, e quais dos nossos nós priorizamos salvar, como grávidas, idosos e crianças. E se isso for verdade, jogar esse jogo pode ajudar os aliens a criarem estratégias para nos destruir, e também pode significar que não existe um ganhador. Eles podem simplesmente finalizar o último sobrevivente e levar o seu corpo para estudos,
unidos, que é o que provavelmente aconteceu com os outros. Já a segunda opção é que eles estão usando a humanidade para se entreter, criando uma espécie de BBB macabro, como se o BBB já não fosse horrendo o suficiente. Mas essa é a melhor opção, pois significa que de fato deve haver um ganhador que conseguiria sair vivo dessa situação. Além disso, existem formas de escapar desse jogo antes mesmo que ele começasse, já que de acordo com as memórias da maioria, os aliens estavam abduzindo as pessoas através de um dispositivo antigravidade, que sugava todos para cima. Portanto, numa situação dessa, galera, procurar um abrigo seria essencial para não ser puxado. Se esconder embaixo de pontes, viadutos, dentro de prédios ou casas já ajudaria demais a evitar essa abdução. E quem tem um bunker aqui acertou na loteria, hein? Mas caso você esteja em um campo aberto e uma nave passe sugando tudo, se agarre na primeira coisa que ver do seu lado e não solte em hipótese alguma, já que esse dispositivo de abdução pode não estar preparado para lidar com a resistência de uma pessoa. E se tiver tempo, use suas roupas para se amarrar em algum lugar e ter mais chances de resistir à nave. E se livrando dela, provavelmente você já se livraria de estar aqui. Com o doido finalizado, Rose diz que seria importante se conhecerem, pois precisavam saber mais um dos outros para tomar as decisões, fora que talvez tenham sido escolhidos para estar ali por alguma razão. Porém, algumas pessoas não acreditavam nisso, já que poderiam ter muitas outras pessoas fazendo esse mesmo teste, e o buraco negro que o sugou não parecia ser muito seletivo. Ainda assim, os sobreviventes restantes concordam em falar, e Beth inicia dizendo que tinha 35 anos e nenhum filho, porém tinha um cão e 2 gatos, só que ela fala tanto que a próxima rodada começa, e alguém vota em Beth finalizando. Mas tudo que as pessoas conseguiam pensar é que pelo menos ela não tinha filhos, ou um parceiro lhe esperando em casa. O problema é que isso faz com que ninguém mais tenha vontade de se apresentar, e nem dizer os seus verdadeiros nomes, já que a garota não falou nada errado, e ainda assim foi finalizada por apenas não ter ninguém lhe esperando em casa. Mas Craig decide fazer um lindo gesto, se apresentando e contando que sua esposa estava bem do seu lado, e pedindo que se fosse necessário, votassem nele, mas poupassem a sua mulher. Porém, suas palavras fazem os outros se questionarem se alguém mais conhece pessoas ali, e graças a isso, o homem revela que conhecia Susan, pois eram amantes. Porém, a verdadeira atenção se volta para uma pessoa que se destacava na multidão, e ao perguntarem sobre Bob, todos percebem que o cara não falava inglês. Porém, por sorte, havia uma mulher que falava espanhol, e ela pergunta sobre a família do cara, descobrindo que Bob tinha 3 filhas. Entretanto, o Gordon fala que ele deveria ser um imigrante legal, que ficava roubando empregos do povo americano, e ordenam que a tradutora pergunte se ele estava nos Estados Unidos legalmente, mas o homem responde que não, e espera pelo seu fim. Só que as pessoas escolhem uma moça aleatória por pena das filhas dele, salvando Bob por mais algum tempo. Bom galera, ficar se apresentando e conhecendo uns aos outros apenas dificultaria mais o processo de literalmente finalizar eles. Portanto, o grupo deveria deixar o mais impessoal possível, fora que para ganhar empatia é necessário falar de si mesmo, e como eu disse antes, isso é uma péssima ideia, já que você apenas será julgado como útil ou inútil. Não tem pena envolvida aqui. A Beth, que falou sobre a sua vida e até aquele momento não parecia ter feito nada de errado, foi eliminada sem hesitação, e provavelmente não foi aleatório, já que é muita coincidência ela ter acabado de falar e morrer. Mas se for se apresentar, tem que ser rápido e objetivo, já que ainda tem pelo menos umas 30 pessoas ali, o que nos dá em torno de 60 minutos até sermos completamente dizimados. Ou seja, tudo que for dito precisa ter um propósito e tem que ser útil de alguma forma, ou pelo menos garantir que você seja poupado. Porém, a essa altura do campeonato, o melhor de verdade seria ficar na sua e aproveitar que quase todos estão falando para estudá-los e descobrir formas de eliminá-los ou de formar alianças com eles. Outra coisa que podemos fazer para ganhar tempo e também eliminar possíveis ameaças para nossa sobrevivência é sempre votar em alguém no início do round. Assim, as nossas eliminações irão parecer aleatórias, e além de ganharmos mais tempo, ainda tiramos mais inteligentes e astutos do jogo, para que não percebessem o nosso plano, e principalmente para que também não fizessem nada que pudesse nos prejudicar. E tudo isso sem ser notados e sem causar intrigas com ninguém, já que poderíamos simplesmente colocar a culpa na aleatoriedade de execução da máquina. Depois de sobreviver a mais uma rodada, o policial John conta que também conhecia uma pessoa, e aponta para Raul, dizendo que o conhecia pois prendeu o cara depois que ele espancou brutalmente a sua namorada. Isso deixa Raul em choque. O cara tenta negar, mas logo confessa que agrediu ela, pois a sua namorada tinha lhe traído. E obviamente, galera, ele vai de arrasta pra cima. E aí, Claire diz que isso pode ser a resposta. Talvez os aliens tenham colocado pessoas más ali no meio para serem eliminadas, pessoas com caráter podre e com decisões questionáveis. E a pergunta que deviam estar se fazendo era quem merecia viver de verdade. Só que o Ron e o Gordon dizem que isso era besteira, pois o mundo, o errado, dependia apenas dos valores e crenças, fora que ninguém ali tinha tempo para discutir o caráter de outra pessoa. Porém, nesse momento, mais uma pessoa de etnia diferente é finalizada, o que deixa Simon com uma pulga atrás da orelha, dizendo que era estranho que a maioria das pessoas vivas serem brancas, e pedindo para ser poupado
culpado, pois todos ali já tinham atingido a cota de finalizar minorias. Mas isso apenas irrita os outros, que comentam sobre pessoas brancas também terem sido finalizadas. Mas isso não era o suficiente para Simon, até que o policial o manda calar a boca, dizendo que o povo dele sempre quer tudo de mão beijada, como se precisasse haver uma reparação. E aí ele começa a desferir ofensas racistas ao homem, e graças a isso, ele é o próximo escolhido para ser finalizado. Em seguida, o soldado Ryan diz que deveriam deixar seus preconceitos de lado e tentar forçar um empate em votos para testar se a esfera iria bugar e finalizar ambas as pessoas ou escolher uma aleatoriamente. Simon até diz que tentaram fazer isso, mas Ryan conta que apenas tinham decidido não votar, mas nunca tentaram empatar. Com isso, eles pedem que todos tentem votar em si mesmos, mas essa opção não é possível dentro do jogo. Então, eles escolhem votar nas pessoas à sua direita em um sentido horário, assim todos teriam um voto. Só que alguém comete um erro, finalizando uma das pessoas. Mantendo a esperança, Ryan pede que tentem novamente, mas dessa vez algo diferente acontece. A seta fica entre uma moça grávida que chamaremos de Sarah e um outro coitado. Ambos empatam. E na tentativa de salvar a mulher e seu bebê, as pessoas votam no homem, o finalizando. Bom, a cada momento que passa e mais pessoas são finalizadas, mais potente e preciso é cada voto, e melhor seria formar alianças com a maioria para eliminar outras pessoas. Mas mesmo assim, todos preferem gastar tempo discutindo, ao invés de pensar em estratégias, planos e soluções. Isso só vai fazer alguém aleatório morrer. E o problema disso é que esse aleatório pode ser você mesmo. Então gastar o voto é extremamente importante para não ser eliminado. Outra coisa que, apesar de ser uma teoria, faz um sentido extremamente alto, é o fato de que a menina e a grávida foram colocadas nessa sala de propósito pelos aliens. Afinal, de acordo com os institutos demográficos dos Estados Unidos, até 2020, a média é que 20% da população estadunidense era composta por crianças entre 0 e 14 anos, ou seja, a cada 100 pessoas, 20 eram crianças. E como tem 50 pessoas nesse jogo, pelo menos 5 ou 10 delas deveriam ser crianças, mas os únicos jovens são Shaun e a garotinha. Além disso, 7% das mulheres em idade fértil estão grávidas nos Estados Unidos, o que quer dizer que a cada 100 mulheres, 7 delas estão grávidas, e mesmo que isso seja considerado pouco, levando em conta que tem 50 pessoas nessa sala, não é possível que nenhuma das mulheres ali esteja pelo menos com suspeitas de gravidez. Portanto, os aliens provavelmente dividiram as crianças e mulheres grávidas entre as várias salas de jogos que devem estar acontecendo, apenas para ver o que os humanos priorizam acima de tudo. Porém, mal sabem eles que eles vão acabar se decepcionando com a humanidade. Notando que ninguém percebeu o que acabou de acontecer, Jeff explica que percebeu o esquisito votando na grávida e decidiu votar nele para tentar salvar a mulher e seu bebê. Isso aconteceu porque o cara deve ter notado que a grávida e a criança têm mais chances de sobreviver, então tentou eliminá-los para aumentar as suas próprias chances de escapar. O grupo se divide ao ouvir isso, debatendo se devem poupar as duas, finalizá-las ou eliminar uma delas para equilibrar as chances de sobrevivência de todos. Com isso, a maioria acaba votando nas duas, resultando em um empate entre 3 pessoas, a grávida, a garotinha e um homem aleatório atrás dela. No entanto, o jogo decide eliminar o homem, dando mais tempo para as duas viverem, e na tentativa de salvar ambas, um cara sugere que uma pessoa se voluntarie para ser a próxima a ser abatida, alguém que realmente queira ir de base. Então Shaun, um jovem de apenas 16 anos, se oferece, preferindo ir de arrasta para cima que acabar tendo que finalizar alguém. Isso toca o coração do grupo, que pede para ele desistir dessa ideia, exceto por Gordon, que insiste em finalizá-lo, respeitando a sua escolha. Porém, um senhor diz que vai no lugar de Shaun, e na tentativa de proteger o garoto, ele sai do círculo e é executado. Em seguida, o senhor que chamaremos de Benson sugere que as pessoas se voluntariem para facilitar as decisões. Ele e Gordon perguntam a Shaun se ele ainda está disposto, e o jovem concorda. E embora o chamem de herói, assim que ele sai do círculo, o chamam de Scott, mostrando que sequer se lembram do seu nome. Depois desse sacrifício heróico, o pessoal deixa entender que o próximo a se voluntariar deveria ser Ryan, mas o soldado se recusa, dizendo que serviu no Afeganistão nos últimos anos para salvar pessoas como eles, e que voltou para casa fazem apenas 2 dias, e nem sequer conseguiu visitar a sua esposa ou a sua filha de 7 meses que acabou de nascer e nem conheceu o pai, por isso ele se recusava a morrer ali. Comovida com essa história, uma mãe que perdeu o filho há 1 ano atrás se voluntaria para ir no lugar do soldado, e o pastor ao seu lado lhe consola, dizendo que ela veria o filho no céu. Então, após a morte dela, Ronnie fica irritado, dizendo que Deus e o paraíso não existem, e que todos que acreditavam nisso eram idiotas. O problema é que a maioria das pessoas ali acreditavam em Deus, e acabam votando nele para ser o próximo eliminado. Só que por sorte, a votação empata em uma garota aleatória, e ela é finalizada no lugar de Ronnie, dando mais 2 minutos para ele se redimir. Só que ao invés de fazer isso, o homem usa sua mente brilhante para começar a ofender a garota ao seu lado, dizendo que já tinha visto ela em um filme de relaxamento, e falando tanta besteira que faz a jovem chorar. E isso foi a sua sentença de morte definitiva. Em seguida, Benson fala que deveriam levar em consideração
relação às pessoas que tinham filhos, pois tinham Seth na sua casa esperando ele voltar. Obviamente, ninguém acredita no cara, mas a atenção é desviada de Benson quando Gordon começa a fazer várias perguntas sobre a família de Kate, que revela ser casada com uma mulher e ter adotado uma linda garotinha. Nesse momento, Gordon abre a sua boca se gabando do seu casamento perfeito e dos seus 2 filhos, e sendo extremamente preconceituoso, dizendo que talvez seja bom Kate morrer ali, pois assim a sua filha teria uma vida normal longe de um mau exemplo como as suas 2 mães. E obviamente isso foi o bilhete dele direto para o colo do capeta. Ok, até aqui o Gordon tinha se mostrado um ótimo candidato para chegar às finais. Pelo que parecia, o cara era uma espécie de advogado ou empresário, talvez um vendedor julgando pelas suas roupas e pela sua lábia. E o cara tinha conseguido evitar a atenção da maioria e participar ativamente da conversa sem ser tão odiado quanto os outros. Mas ele simplesmente decidiu abrir a boca para começar a ser preconceituoso e atacar uma pessoa que não fez nada pra ele. E isso é uma burrice sem tamanho. Afinal, uma hora ou outra ele seria um candidato a ser eliminado. E mesmo assim ele decidiu pegar um atalho e ir de base antes do necessário. Quanto ao Ronnie, ele cai nesse mesmo princípio. O cara sequer era um dos alvos da galera. E mesmo que ateísmo não seja necessariamente algo que as pessoas julguem como ruim ou descartável, ofender a maior crença do mundo, que tem 30% da população global incluída no grupo, e que equivale a aproximadamente 2,3 bilhões de pessoas, é uma burrice imensa. E como se não fosse o suficiente, o cara ainda conseguiu um passe livre, tendo 2 minutos para tentar se redimir. Ele até poderia ter inventado um trauma ou dado uma justificativa do porquê odiava a religião, mas ele preferiu gastar esse tempo ofendendo outra pessoa. É tão estúpido que chega a ser incompreensível. Assim que Gordon bate as botas, o cabeludo fala que tinha um problema com a teoria de que um sairia vivo, pois se ambos votassem uns contra os outros, daria empate e ambos morreriam. Por isso, Jeff fala que teria que haver um sacrifício, alguém teria que dar a sua vida para o outro viver, já que não necessariamente os 2 finalistas tinham que votar, apenas um deles deveria, ou até mesmo deixar a escolha ser aleatória. O problema é que deixar uma criança decidir isso seria perigoso, e alguns achavam que a grávida poderia acabar finalizando a menina, então eles se achavam no direito de decidir qual das 2 viveria. Mas Ryan pede que não confie no cabeludo, já que ele apenas queria tirar as pessoas que tinham mais chance de ter empatia pelos outros para ter uma chance maior de se salvar. Com essa discussão, outra votação se inicia, e Susan é escolhida junto de seu amante. E num ato de romantismo, o homem fala que Susan nunca deveria ter se casado com aquele babaca do marido dela, e ambos saem do círculo, fazendo um sacrifício romântico. E aí os olhos se voltam novamente para a menina grávida, e Benson acha que seria pertinente perguntar com que a grávida trabalhava, ou com que o seu marido trabalhava, já que algumas pessoas contribuíam mais para a sociedade do que as outras, fora que muitos bebês nasciam todos os dias, e o governo já tinha mães solteiras o suficiente para alimentar, já que aparentemente a grávida não tinha contato com o pai da criança. Enquanto todos discutiam, o jogo começa a girar a roleta aleatoriamente, e Max é o azarado da vez. Em seguida, Simon pergunta com que Benson trabalhava, e ele responde que em um banco, e emprestava dinheiro para as pessoas realizarem seus sonhos, ou abrirem o próprio negócio, e ele contribuía muito para a caridade. Em seguida, ele fala com Robert, um homem que não tinha um dos braços, e fala que ele deveria receber ajuda do governo, e não contribuía em nada. Então, Kate pede que ele pare de falar, se não queria ser o próximo a ser votado. Nesse momento, a roleta gira novamente, e vemos que a tradutora estava sussurrando algumas coisas para Bob, mas antes que ela acabasse de falar, a mulher é finalizada, e Benson não perde a chance de falar que Bob deveria ser o próximo, pois ele sequer conseguia discutir, e eles tinham que começar a ter métricas para saber quem seria eliminado, antes que tudo virasse uma bagunça. Graças a essa frase, Jeff apenas diz que quem deveria viver era a mulher grávida e a criança, e pede que quem acreditar nele fique do seu lado, pois os outros se importavam apenas com eles mesmos, e que o restante não deveria perder tempo com isso, e deveriam formar uma maioria na votação. Bom galera, com tudo que aconteceu até aqui, e o jogo se encaminhando para o final, eu acho que já temos informações o suficiente para saber as regras que devemos seguir para não ir de raça para cima. O primeiro passo é ficar calmo, e observar as pessoas ao seu redor, os seus caráteres e os critérios que usam para votar, já que tudo isso será muito útil para conseguir manipulá-los e ficar vivo. Afinal, quanto menos atenção atrair para si mesmo, mais as chances de não se tornar um alvo, já que num jogo assim, os participantes tendem a eliminar alguém que considerem uma ameaça iminente. O segundo passo é usar tudo que aprendeu para criar argumentos sólidos e irrefutáveis, fazendo com que os jogadores se virem uns contra os outros. Assim eles vão brigar entre si, deixando você fora dos holofotes, e principalmente, sem criar inimizades. Para isso, é necessário que você tenha fortes habilidades de persuasão, para mudar a opinião das pessoas sem soar manipulador ou intimidador. Se você tiver conseguido fazer tudo certo até aqui, parabéns, agora você é um carta branca, o famoso café com leite dos jogos. E é esse o momento certo para o quarto passo, criar alianças. Junte-se com as pessoas que tenham mais chances de se tornarem líderes, e que sejam mais populares entre o grupo. Assim você não só ganha um escudo, já que as pessoas focariam em votar nos líderes, como também
também estaria salvo de um empate ou votação, pois a maioria não votaria em você. Só não deposite toda sua confiança nos outros, pois numa situação de sobrevivência, as alianças se quebram facilmente. Nesse passo, também é importante usar a ética a seu favor, pois aparentemente é inevitável que a conversa se volte para quem merece viver. E nesse momento, é bom se posicionar como alguém que contribui para a sociedade, ou seja, uma parte indispensável dela. Só não fale que é um político para não ganhar todos os votos, se é que vocês me entendem. Com tudo isso feito, a última coisa que é necessária é fazer com que as discussões durem o máximo possível, pois assim seria muito mais fácil que as pessoas votem no que você disser sem pensar muito, já que o tempo está acabando, e isso inclui até mesmo as pessoas que tentam não participar muito da votação, ou apenas seguir a maioria. Então, tenha ótimos alvos em mente, e seguindo todos esses passos, você definitivamente tem uma chance maior do que grande parte das pessoas da sala. Mas é claro que num jogo desses, a vida não é uma opção garantida. Restando apenas 16 pessoas, Jeff propõe que montem um grupo de pessoas dispostas a salvar a grávida e a garotinha, e pede por voluntários, mas Benson não acha isso justo, e diz que deveriam finalizar a garota para eliminar o antro de empatia do jogo, e assim o jogo se divide, e os votos empatam entre Bob e a garotinha. Então, Benson diz que essa era a melhor chance de acabarem com a menina, falando que ele não era uma má pessoa por querer viver. Só que Bob fica com pena dela, e pensando em suas filhas, ele pisa fora do círculo, sendo finalizado imediatamente. Isso deixa Benson muito bravo, pois ele sente que não teria outra chance, e junto com o cabeludo, eles conseguem convencer Simon a entrar no seu lado. Em seguida, Benson e o cabeludo começam a conversar com Craig, dizendo que se ele queria dar uma chance para sua esposa viver, ele tinha que eliminar a garota, senão todos tirando as duas estariam condenados. E pensando na sua amada, ele aceita, dividindo o grupo igualmente em 8 contra 8. Com isso, o grupo que chamaremos de defensores focam seus votos em Benson para eliminar a maior ameaça do tabuleiro, enquanto os atacantes votam na menina para terem uma chance maior de sobreviver. Mas a esposa de Craig muda seu voto na última hora, finalizando Benson, pois não conseguia votar na menina pensando em sua pequena filha, que ela nem sabia onde estava. Então, o cabeludo tenta convencer a todos que deveriam votar na garota se quisessem ganhar, mas Robert fala que não havia vencedores nesse jogo, pois todos iriam perder. Porém, talvez pudessem morrer com dignidade, e salvar 2 vidas ao invés de uma. E aí, Craig fala que ele estava falando da grávida, e o cabeludo aproveita disso para dizer que todos deveriam eliminar o Roberts, para impedir que os defensores ficassem em maioria, assim todos teriam chances iguais. E infelizmente é exatamente isso que acontece. Um dos defensores trai o time, e Simon fica feliz com isso, dizendo que o próximo seria o soldado Ryan, mas Ryan é esperto, e pede que todos os defensores restantes votem na esposa do Craig, caso ele não aceite ajudá-los. Isso mexe com o psicológico do cara, e ele acaba aceitando para salvar sua mulher, então Ryan direciona os votos para Simon, que é o eliminado da rodada. Ok, sobrar apenas 2 grupos no final é inevitável, e tudo que resta é saber se você está no grupo mais forte ou não. Pela lógica, o grupo que está protegendo a grávida está salvando 2 vidas em vez de uma. Porém, nada impede que alguém desse grupo esteja manipulando tudo isso para se salvar no final, pois se apenas um sai vivo dali, você precisa montar uma estratégia para conseguir escapar, e um objetivo em comum é sempre algo bom. Só que essa divisão acaba gerando uma guerra de votos que finalizaria a todos, já que se o plano não desse certo, a grávida e a menina que também tem votos apesar de não usarem, acabariam se juntando àqueles que querem salvá-las, deixando o grupo dos atacantes em completa desvantagem, fazendo com que eles fossem eliminados 1 a 1 em pouquíssimo tempo. Ou seja, independente de finalizar uma das duas ou não, eles saem perdendo de qualquer forma. Além de que uma hora ou outra, o grupo dos atacantes iria ficar um contra o outro, já que nenhum deles se importa com a razão, moralidade ou sociedade, e apenas estão preocupados com eles mesmos, o que poderia acabar resultando num empate que finalizaria a todos. Se fosse eu nessa situação, eu ficaria em qualquer um dos grupos, e secretamente votaria nas pessoas mais ameaçadoras dos 2 grupos, para finalizar o máximo deles possível sem ser percebido, e criar uma desconfiança entre todos para saber quem era o traidor, quebrando os grupos de dentro para fora. Depois eu ficaria no lado de quem tem mais chance de ganhar, de preferência com pessoas mais fracas mentalmente, que no caso são os que não querem deixar a menina e a grávida viva, pois eles já aceitaram que para isso teriam que se finalizar. Com Simon finalizado, o cabeludo fica extremamente irritado com o casal, dizendo que eles podem nem ser casados e terem mentido um sobre o outro. Afinal, qual a chance de um casal cair no mesmo jogo um do lado do outro? Então eles começam a fazer perguntas para os dois, e eles parecem ficar extremamente desconfortáveis. Só que aí, Kate e o cabeludo fazem a pergunta matadora, o nome do marido dela, mas a mulher não sabe responder. E aí o cabeludo sugere que empatem a próxima votação entre os dois, pois se eles fossem realmente casados, não votariam um no outro. E isso faz Craig surtar, revelando que eles não eram casados. Mas tudo foi culpa da moça que o enganou, e pedindo que a finalizassem. Mas o jogo escolhe Craig, que vai de ralo. Isso tudo quebra a mente da mulher, que revela de fato ter uma filha e um marido, só não era casada com o Craig, e que se aproveitou da fragilidade do grupo. O cabeludo pede que todos se unam,
reunião e voltam contra o Ryan para poderem ver as suas famílias. E até pergunta a um cara que estava o tempo todo calado de que lado ele estava. Só que Hugo não responde absolutamente nada. Mas com o tempo acabando e cada um tendo a sua opinião, o jogo empata entre 5 pessoas e a esfera escolhe 4 deles para ir finalizar, deixando apenas o cabeludo sortudo vivo, feliz por ter vencido. O cara continua tentando convencer os outros a voltarem na menina, já que tinham apenas 7 vivos, mas o padre se recusa a continuar participando disso e se sacrifica para conseguir mais tempo para os outros. Vendo que agora o jogo estava nivelado e pensando que poderia acabar perdendo, o cabeludo propõe um acordo para Jeff, que agora comandava os defensores. Ele pede que empatem entre a esposa falsa e uma das duas protegidas, e Jeff aceita. Então 3 deles voltam na mulher, e o cabeludo convence a grávida a voltar na criança para salvar o seu bebê e proteger a sua vida, e ela acaba cedendo. Com isso, chega a vez de Hugo, que opta por não votar, finalizando a esposa falsa no processo. Irritado, o cabeludo começa a xingar o cara, mas Jeff o impede dizendo que Hugo foi o único que não votou uma vez sequer, e além de não ser votado, ele não foi pego em rounds aleatórios, como se estivesse protegido. Portanto, aqueles que não participam provavelmente são favorecidos no jogo, mas só tinham a chance de descobrir isso. Então ele convence todos os sobreviventes a votarem em Hugo, mas isso era apenas uma manobra para enganar o cabeludo, que é votado por todos e acaba sendo finalizado. Em seguida, Jeff pergunta se Hugo queria ser o próximo a ser votado, já que ele não quis participar disso de forma alguma. E o homem aceita, sendo a próxima vítima. E aí a grávida pergunta o porquê de estarem fazendo isso com eles. E o rapaz explica que provavelmente estavam estudando que os humanos jogavam certo e errado nos seus semelhantes. Mas enquanto ele explicava, a rodada se inicia. E a menina decide que ia se sacrificar para salvar o bebê da grávida. Com isso, Jeff fala que não tinha muito tempo e pede para que ela pule junto com ele. Mas quando a menina bota o pé para fora do círculo, Jeff usa seu voto para finalizar a grávida, sendo o último sobrevivente. Ao menos era isso que ele pensava, até que o rapaz percebe que o bebê também estava participando. E sem pensar 2 vezes, ele vota na criança, sacrificando até uma alma inocente para sobreviver. Um tempo depois, o cara acorda fora da nave e se junta aos outros para ver os OVNIs, se camuflando entre as pessoas, assim como ele fez o tempo todo. Galera, esse cara com certeza vai ficar traumatizado para o resto da vida, mas digamos que no final ele sobreviveu. E pelo que deu pra ver, os aliens só queriam se divertir mesmo, pois a cidade estava inteira no final, sem ataques e sem prédios pegando fogo ou algo assim. Então, Jeff conseguiu se infiltrar muito bem no jogo e usou do raciocínio lógico para sobreviver. Agora, ele só vai ter que gastar muito dinheiro com terapia para superar o que fez, seja pela culpa do sobrevivente ou por ter finalizado os 3 no final para sobreviver. Isso é, se ele tem uma consciência para ficar mal pelo ocorrido. Fala galera, esse foi como derrotar The Circle. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E vocês gostam de histórias de terror? O marinheiro alemão Stefan Ramin estava vivendo a melhor fase de sua vida ao lado da sua namorada Heike Dorsch. Na época ele tinha 40 anos e ela era um pouco mais nova, com 37 anos. Mas por causa de todo o estresse e problemas que sua vida na cidade grande consegue proporcionar, os dois decidiram passar os últimos 3 anos navegando pelos mares no catamarã de Stefan. E em agosto do mesmo ano, depois de passarem 17 dias consecutivos sem ver sequer um pedaço de terra como uma ilha ou uma cidade, Heike, que estava deitada no catamarã, é pega de surpresa pelos gritos do Stefan. Quer saber como essa história vai terminar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, muito cuidado quando for julgar as outras pessoas, pois você pode ser manipulado sem nem imaginar, pois ninguém é o que parece ser.